Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Grupo de Educadores Google. Mas o que é Grupo de Educadores Google? Somos um grupo de educadores, uma comunidade para discutir, trocar ideias, ensinar, compartilhar, colaborar, inspirar, trabalharmos juntos voluntariamente. E aonde estão esse grupo de educadores, esses GGs? Estamos em todo o Brasil. Em cada lugarzinho, em cada parte, você vai perceber que tem um GG. Algum pertinho de você, próximo à sua cidade. Mas não estamos só no Brasil, estamos em todo o mundo. Somos o Google for Education. E a equipe de Niterói são 6 professores engajados em levar informação, transformação para outros educadores. E nesta formação, mergulhadores das ferramentas Google, convidamos outros GGs, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e a nossa palavra de ordem é conexão, é estarmos juntos, sempre. Uma mão segura a outra, ninguém solta a mão de ninguém, levando sempre informação, sempre alguma transformação para a sua sala de aula. E o nosso espírito é esse, colaboração, comunidade. Estamos sempre juntos. E nesta formação, mergulhadores das ferramentas Google, trouxemos 14 ferramentas com esses 14 professores que vamos passar nesse um mês mostrando para você que você pode engajar a sua sala de aula, fazer o seu aluno querer mais para a educação. Siga o GG Niterói nas redes sociais. Sigam os GGs parceiros nas redes sociais. Siga também o GG Brasil. Vocês vão ver que vocês vão encontrar coisas maravilhosas. E na noite de hoje, lá das profundezas, nós vamos tirar o Gmail com a nossa querida professora Gisele Mendes, do GG Vinhedo de São Paulo. É com você, Gisele. Como configurar a caixa de entrada? Vocês irão aqui em configurações, ver todas as configurações, caixa de entrada. Aqui costuma vir dessa forma, então, né? Forma padrão, mas você consegue personalizar. Então, clicando aqui, por exemplo, nós vamos colocar as não lidas primeiro e manter então todas as demais na caixa de entrada, todas as demais que já foram lidas. Aí é importante salvar essas alterações e percebam como houve essa mudança, como ocorreu a mudança. Aqui estão as não lidas e todas as demais que já foram lidas. Outras configurações de caixa de entrada. Então, eu já mostrei no vídeo anterior que vocês podem clicar aqui em configurações e ver todas as configurações, mas eu também posso utilizar esse acesso mais rápido aqui. Então, aqui o que seria essa primeira opção? Seria o espaçamento entre os e-mails. Então, percebam que aqui, quando eu colocar em compacto, ó, ele diminui então o espaço, o regular, e o padrão é como está agora, e o regular ele também dá uma diminuída. Eu posso também alterar os temas. No meu caso aqui eu estou com nenhum, né? Estou sem tema. Posso colocar então aqui essa paisagem, salvar. Percebam que eu configurei então a minha área de trabalho aqui do Gmail. Outras configurações, eu vou voltar aqui para
configuração padrão, tá bom? Que facilita a visualização no vídeo. Novamente, configurações. Aqui eu estou com... posso clicar em padrão, personalizar. Então, lembram que eu disse para vocês que costumava ser aquelas categorias, né? Eu também posso colocar a opção não lidas primeiro, que foi aquela que eu mostrei no vídeo anterior. Aqui eu também consigo priorizar várias caixas de entrada. Então, clicando aqui, eu vou colocar as não lidas primeiro, posso também configurar o número de e-mails, né, a quantidade de e-mails que serão apresentados. E sempre que eu entrar então nessa área, é importante salvar as alterações. Voltando, então ainda nesses recursos rápidos, aqui é o modo de visualização, então aqui está sem divisão. Se eu colocar divisão à direita, percebam que aqui, então toda vez que eu abro um e-mail, ele aparecerá aqui do lado. Eu também consigo alterar essa configuração de visualização abaixo da caixa de entrada. Então, aqui vocês terão todos os e-mails e aqui é o e-mail que foi selecionado, ele ficará aberto aqui embaixo. Então, aqui nessa área à esquerda, ou vocês podem utilizar essas configurações rápidas, ou ir lá ver em todas as configurações. Nesse espaço vocês terão, então, mais opções. Vamos criar uma assinatura para o e-mail? Então, vamos lá. Em configurações, ver todas as configurações. Aqui em geral, vocês desçam. Aqui embaixo aparecerá a opção assinatura. Então, criar nova. Então, vamos colocar aqui, criar um nome, né? Então, vou colocar aqui como logo. Aqui aparecerão as opções, né, de configurações quanto à fonte. E eu já vou colocar uma assinatura que já estava pronta, né? Então, aqui está em forma de imagem. Inserir imagem. Vocês podem buscá-la no Drive de vocês, diretamente da internet. Neste meu caso, eu vou fazer upload. Vou inserir, então, essa imagem que já está pronta. Ela já entrou aqui. Muito importante, aqui nos padrões de assinatura, eu posso configurar. Então, que os novos e-mails também, quando eu enviar para novos endereços de e-mail, recebam, então, no final, essa minha assinatura. E também nas respostas, então, em encaminhamentos. Eu posso, então, querer que só e-mails de endereços novos e optar que as respostas não venham com esse rodapé, né? Então, fica a critério de vocês. É muito importante salvar essa opção. Então, salvar alterações. Clicando aqui, vamos lá ver como é que ficou. Caixa de entrada, escrever. Percebam que quando eu cliquei em escrever, automaticamente já apareceu aqui a minha assinatura. Então, aqui eu posso escrever o meu e-mail e enviar. Que tal criar um modelo de resposta para agilizar o seu trabalho? Vamos lá. Então, clique em configurações, ver todas as configurações. Primeiramente, vocês terão que habilitar, então, a configuração para que tenha esse modelo automático. Virão aqui em avançado e percebam que aqui, ó, modelos, né? Então, ele está desativado,
vocês irão clicar em ativar. Salvar alterações. Feito isso, então eu já tenho habilitado a criação desses modelos. Então vamos lá, criar um e-mail. Então gostaria que visitasse, né, então o meu trabalho, o meu comércio, então convite para visita. Então aqui seria o assunto, que eu colocaria boa tarde, segue as informações sobre o produto, e aí vocês podem deixar para preencher depois, né? Então ele fica como um modelo padrão com algumas configurações e esperamos a sua visita. Feito isso, eu venho aqui em 3 pontinhos, modelos, aí eu, à esquerda, salvar rascunho como modelo, salvar como modelo. Aqui, ó, ele já, de acordo com o meu assunto, ele já renomeou, né, já colocou esse nome, então, convite para visita, ou eu posso escrever qualquer outro e salvar. Então, posso fechar aqui. Então, vamos pensar. Eu gostaria de responder. Eu recebo este e-mail aqui, né? E eu gostaria, então, de responder com aquele modelo. Então, eu clico em responder. Nesses 3 pontinhos, modelos, ó, convite para visita. Percebam que ele automaticamente já aparece meu texto e aqui eu consigo então completar com as informações faltantes, né? Então personalizar a resposta e clicar em enviar. Interessante, né? Vamos configurar os marcadores aqui nessa área à esquerda. Percebam que quando rolamos essa barra aqui, aparecem então todos os marcadores. E isso muitas vezes pode demorar para eu localizar. Vamos pensar se vocês tiverem vários marcadores, né? Talvez esses marcadores aqui não sejam tão necessários logo, né, que vocês visualizam então essa barra à esquerda. Então, para configurar, venho aqui em configurações, ver todas as configurações, marcadores. Percebam que todos os meus marcadores estão aqui nessa opção mostrar. Então agora eu vou ocultar os adiados. Observem, aqui adiados, ocultar, ó. Ele saiu então dessa barra e aí quando ele apareceu aqui, ó, embaixo. Então quando eu clico aqui em mais, ele vai aparecer novamente, mas na minha visualização rápida, ele não aparece. Então, eu vou também ocultar nos enviados, os programados, os rascunhos, todos os e-mails e os spams. Então, percebam que aqui ele ficou mais limpo, né? Então, caso eu queira ter novamente acesso a esses marcadores, é só clicar aqui no mais e todos eles aparecerão. Aqui não há a opção de salvar, é só sair, clicar aqui fora, ele volta à tela inicial. Vamos filtrar os e-mails da minha caixa de entrada? De que forma então faremos? Primeiramente, vocês deverão selecionar o endereço de e-mail aqui. Percebam que abrem-se esses botões, mas vocês clicarão nesses 3 pontinhos em mais e descerão até filtrar mensagens assim. Abrirá uma nova janela, clicar aqui em criar filtro, abrem-se então novas configurações.
né? Vou destacar algumas. Então, eu posso marcar com estrela, então isso me ajuda muitas vezes. Percebo que aqui eu tenho ó, com estrela a organizar, então, nesse marcador. Então, muitas vezes quando eu estou fazendo uma busca, todas que estão marcadas com estrelas, bom, os e-mails, os endereços aparecerão aqui. Eu também vou aplicar um marcador. É importante por quê? Porque todos os e-mails provenientes desse endereço, ele ficará numa pastinha aqui, ó. Daqui a pouco vai aparecer esse marcador. Então, eu vou aplicar um marcador, escolher um marcador. Se eu já tenho um marcador pronto, é só escolher. Eu tenho um aqui, que é esse aqui, Dicas Google, mas eu vou criar um novo marcador. Aqui eu vou colocar pessoal, porque esse e-mail, esse endereço é o meu pessoal. Então, criar, ó, percebam que aqui já criou esse marcador. Eu também posso usar as configurações de filtrar. Para quê? Para que eu filtre um endereço que sempre aparece na minha caixa de entrada e eu não tenho mais interesse de ler, né? Como alguma propaganda de alguma loja, então eu posso clicar aqui em excluir. Então ele automaticamente, quando chega na minha caixa de entrada, ele é excluído. Nunca enviar para spam, então é uma opção importante. Aqui marcar como importante, né? Então, o Google ele já algumas vezes já realiza essa função, que é quando aparece uma corzinha antes do e-mail, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui para categorizar, então, é quando eu organizo a minha caixa de entrada como padrão, né? Então, aparecem todas essas configurações aqui. E é importante aplicar esse filtro aqui. O que significa? Que ele me diz que existe 2 e-mails provenientes desse endereço e qual é a mágica que daqui para frente acontece, né? Que todos os novos e-mails provenientes desse endereço também, então, entrarão nessa configuração. Então, clicado aqui, criar filtro. Vou voltar aqui à caixa de entrada. Às vezes demora um pouquinho, mas percebam que aqui ó, já foi inserido, ó, pessoal. Então, apresentou aqui, então, inseriu o nome, né? Então, aqui dos marcadores. E caso eu queira, eu quero olhar somente os e-mails que estão com esses marcadores. Eu clicando aqui, ó, aparecerão todos os e-mails. Então, isso agiliza também, por exemplo, os e-mails específicos dos alunos, dos pais, alguns e-mails importantes que você precisa de agilidade para localizá-los. Quem nunca escreveu um e-mail e clica ali em enviar e segundos depois se arrepende, gostaria de não tê-lo enviado? Vocês sabiam que existe uma configuração que amplia esse tempo de envio? Então você consegue cancelar durante um período maior. Então vamos lá. Vocês virão aqui em configurações, ver todas as configurações. Aqui, ó, cancelar envio. O meu ele já está com um período maior, que é de 30 segundos, mas por padrão ele vem em 5. Então vocês clicam aqui em 30. Não esqueçam que precisa descer até o final da página, clicar em salvar alterações. No meu caso, como ele já estava configurado, por isso que não apareceu. Salvando as alterações, vou fazer um teste aqui. Então, criar um e-mail para o meu e-mail pessoal e teste e enviar. Percebo que aqui aparece, ó, mensagem enviada, desfazer e exibir mensagem. Então, em desfazer, ó, o e-mail voltou a ficar como rascunho.
Então, para inserir um autoendereço, completar o texto, depois de realizá-lo, é só clicar novamente em enviar. E percebam que aparece novamente a mensagem. Essa mensagem, então, ela tem esse tempo previsto, que é o tempo máximo de 30 segundos. Vamos configurar nossa área de trabalho. Percebam que aqui vocês têm acesso ao chat, às salas, né, de bate-papo e também de reuniões. Então, muitas vezes, dependendo do trabalho que vocês estão realizando, essas opções aqui, se elas estão ativadas, elas acabam tirando a atenção de vocês, né? Então, como que eu consigo desativar, então, todas essas ferramentas? Eu venho aqui em configurações, ver todas as configurações, ó, chat Meet, então eu vou desativar o chat, e aqui em gerenciar configurações do chat, né? Então, muitas vezes ele está clicado aqui em permitir notificações, então deixar sem estar clicado aqui nessa opção e ocultar a seção Meet, então, do menu principal. Sempre lembrando que precisa salvar. Vamos observar, então, olhem como deu uma limpeza aqui, né? Nessa área de trabalho. Então, saiu o botão aqui de notificações e os botões aqui também do lado esquerdo.